Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Flávio. Eu vou retomar então um vídeo que eu fiz antigamente sobre as preposições, só que dessa vez, em vez de colocar só a musiquinha, vou falar um pouquinho sobre o que são preposições, de uma maneira mais básica para você entender o que é uma preposição. Bom, a preposição é uma palavrinha pequena que você coloca entre outras duas palavras para ligá-las. Vou dar um exemplo simples, tá? Eu sou uma pessoa que gosta muito de macacos de pelúcia. Eu tenho alguns macacos, coleciono. E no meu último aniversário, eu ganhei da minha irmã e da minha mãe um macacão, ó. Macaco de pelúcia. Olha que legal. Pois é. Então, esse aqui, ó, é o Zé. Então, esse macaco aqui, pensa bem nas palavras, ó. Macaco de pelúcia. Então, esse de que está aí no meio é a preposição. É uma palavrinha curta que liga as outras palavras e une as palavrinhas para determinar, às vezes, ela tem várias funções, tá? Por exemplo, quando eu falo macaco de pelúcia, significa que esse de, ele está me mostrando qual é o material que é feito o meu macaco. Entendeu? Então, a palavrinha serve também para dar, por exemplo, explicar qual instrumento que eu estou usando. Quando eu falo que eu estou escrevendo a caneta, cuidado, tá? Não vai confundir esse a com a do artigo. O artigo, ele tem uma função diferente. O artigo, a letra A, né? O a do artigo, ele funciona mais para falar que a palavra é feminina, para colocar ela no plural ou no singular. Esse a da preposição, ele só está indicando de qual instrumento que eu estou utilizando. Então, quando eu falo que eu escrevo a caneta, significa que eu estou usando o instrumento chamado caneta para poder escrever, tá? Tem outra preposição, por exemplo, quando eu estou cansado ou eu estou com fome, eu vou até a geladeira. Então, o até também é uma preposição, só que aí é uma preposição de direção. Estou indo até a geladeira. Vou até geladeira. Entendeu? Uniu as palavras geladeira e a palavra ir. Certo? Eu gosto muito de ler, então eu leio com afinco. Olha que chique a palavra. Eu leio com vontade, né? Então eu posso utilizar essa palavrinha também para a preposição. Ela serve para ligar todas essas palavras que precisam, parece que elas precisam estar junto. Por exemplo, a palavra gostar. O verbo gostar parece que exige essa palavrinha, essa preposição. Exige uma preposição. Eu não posso falar assim, eu gosto chocolate. Porque se eu faço isso, as pessoas aqui no Brasil ou em Portugal, elas iam falar, como é que é? Você gosta chocolate? Não, eu gosto de chocolate. Tá vendo? O de precisa ser colocado ali. Então, essas são as preposições. Então, para facilitar isso, eu fiz uma musiquinha. É bem bobinha a música, mas ela é legal para você gravar na sua mente as principais preposições. Assim, quando você estiver lendo ou fazendo algum exercício, você fala, isso é uma preposição. Tá certo? Então, a musiquinha é bem bobinha, mas ela é assim. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Não é assim tão difícil. Depois que você canta mais umas 2 ou 3 vezes, grava na sua mente. Quem já foi meu aluno, inclusive, lembra muito dessa musiquinha, né? Então, presta atenção que eu vou falar agora quais são essas principais preposições conforme a ordem da música, tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Tá certo? A diferença entre sob e sobre é que sob significa coisas que estão embaixo e sobre coisas que estão em cima, tá bom? E aí, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Aí para finalizar, para gravar bem, você faz tchu, tchu. Pois é, tem que fazer um tchu-tchu, porque senão você não grava na sua mente, tá bom? Então essa é a musiquinha das preposições, e essas são basicamente as preposições. Valeu, gente. Obrigado.